Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Saudência Literária por Ana Mónica. E Ana Oliveira. Olá! Olá! Hoje temos... Primeiro, onde estamos hoje? Estamos em Arronches, na segunda edição do Festival de Arronches. E estamos em direto, não estamos em direto, mas estamos a gravar do convento Nossa Senhora da Luz. Com a Helena. Olá. A Helena é uma das responsáveis pela Livraria Inculta e está connosco neste episódio a partir de Arronches Exatamente. para nos falar do projeto, da missão, que penso que seja um bocadinho em comum com a nossa, em divulgar a literatura e... Sim, muito parecida, seguimos o mesmo foco, não é? E para termos aqui uma conversa literária. Então, Helena, queres-nos contar um pouco da vossa história? Como surgiu a Livraria Inculta? Há quanto tempo foi criada? Claro que sim. Obrigada. Obrigada por terem aceito o nosso convite, de virem ao festival e de serem tão simpáticas connosco. Nós dizemos o mesmo que vocês. Ficamos mesmo muito contentes. Portanto, obrigada. Então, a Livraria Inculta, basicamente, foi uma ideia que surgiu numa conversa de café, muito informal, e surgiu a partir da Associação Portuguesa das Artes e da Cultura. Foi numa altura em que eu estava a tirar o mestrado de Gestão Artística e Cultural, porque o meu passado é todo nas ciências e eu estava numa altura de transformação, e foi nessa altura que eu conheci a Ana e o Daniel, que também estavam a tirar o mesmo mestrado que eu. Eles são duas pessoas cheias de ideias e cheias de vontade de fazer coisas em cultura e, portanto, na altura tinham acabado de criar há pouquíssimo tempo a associação, queriam desenvolver os vários departamentos, queriam realmente tornar a carreira de artista em Portugal algo mais fazível, algo mais, lá está, mais fácil para os artistas e mais próximo também. E por isso eles estavam a falar nas várias componentes artísticas, música, literatura, por aí fora. Eu, na altura, como estava muito nesta parte de sempre gostei de ler, mas realmente o meu passado não é nas letras sequer, e de pensar, ok, qual é que é o próximo passo? E na altura estava muito também envolvida em trabalhar com a parte literária. Eles convidaram para eu tratar do departamento de literatura. E estávamos a debater algumas ideias, aquilo que nós podíamos fazer com o departamento, qual é que era a nossa missão, a nossa vontade. E uma coisa que eu tenho desde muito novinha é brincar com o meu pai, que sempre quis ter uma livraria. Pai, vamos montar uma livraria, mas sempre na brincadeira, nunca foi algo que realmente pudesse ser uma possibilidade, até os conhecer. E nessa conversa eles dizerem por que não. E pronto, e foi isso. Um ano depois de nós realmente termos a ideia mais pensada, mais ponderada e também os meios para o fazer, porque se calhar, como vamos falar mais à frente, não é nada fácil, de realmente a Inculta nascer e começarmos a fazer coisas com ela. Mas havia alguma ligação com autores? Algum de vós escrevia? Não, eu na altura estava a trabalhar na parte mais comercial de uma editora e tive esse primeiro contacto. Estavas nesse meio, não é? Exato, e tive esse primeiro contacto e percebi pela primeira vez que realmente era possível eu trabalhar se realmente fosse teimosa o suficiente. E foi literalmente por aí que começou. Nós também temos uma situação parecida com o nosso podcast, Sim, não é? sim. Mas também foi... Uma tinha uma ideia, a outra também a teria, mas talvez nunca a tivesse verbalizado e foi um bocadinho, então bora, é Vamos lá. possível. Vamos lá. E às vezes é preciso esse empurrãozinho, porque Sem as coisas dúvida. podem acontecer e estamos numa época em que é mesmo preciso valorizar Cada vez mais importante Sim. e cada vez mais útil. a leitura, a literatura, e neste caso estamos a falar de uma área, neste caso vocês estão mais ligados com editoras independentes, não é? Certo. O nosso objetivo com a Inculta, nós na altura estávamos a pensar em o que é que nós queríamos fazer realmente então com a Inculta. E queríamos muito desenvolver a parte das artes, porque está ligada à associação,
Mas uma das coisas que eu notei muito é, eu leio desde que sou novinha, sempre gostei muito de ler, o meu quarto está revestido de livros, mas muito pouquinhos de autores lusófonos. E comecei a notar realmente que havia aqui uma discrepância grande. Principalmente autores independentes, depois começou a surgir muito o Instagram e o TikTok, eu comecei a ver que muitos dos livros eram muitas vezes repetidos, e queria tentar perceber porque é que isto estava a acontecer, de realmente haver tantos livros que não estavam a circular, que não eram conhecidos, ninguém falava neles e que na verdade tinham imensa qualidade literária, só não estavam naqueles meios tão conhecidos. E foi por aí, eu pensar literalmente quantos livros de autores lusófonos eu tenho nas minhas estantes, tão pouquinhos. E por isso mesmo surgiu um projeto que fala um bocadinho mais sobre eles e que os traga um bocadinho mais para a luz. E foi esse o objetivo com a Inculta. Mas quando vocês trabalham com editoras independentes ou recebem obras para vocês poderem disponibilizar aos leitores, não é? Uhum. Vocês têm alguma seleção por algum. Especificamente por algum tema ou por algum estilo, não é? Sim, livros? Eu acho que não temos nenhum, acaba por se aproximar. Eu sou a pessoa que faz, por norma, a curadoria daquilo que nós vamos ter na livraria e, portanto, muitas vezes vai tender um bocadinho para os meus gostos literários também, é inevitável. Mas tento mesmo ter, também tenho vários amigos meus que leem e mesmo como vocês, projetos na qual confio na opinião portanto, como não consigo ler tudo que tenho na livraria, por muito que eu quisesse, acho que aquele mito que as pessoas têm de tenho uma livraria, portanto vou passar os dias a ler, é completamente errado. Passo os dias a fazer Exceis. Portanto, eu lá está, confio nessas pessoas e também nos meus gostos literários e acabo por ir um bocadinho por aí. E realmente procuro cada vez mais trabalhar, porque isto também é um processo. Quando eu comecei, não comecei dessa forma. Quando nós começamos com a Inculta, havia todo um conjunto de editoras que eu conhecia, que eram também as mais conhecidas, e que acabou por ser esse o contacto. Mas à medida que vamos trabalhando na área, vamos entrando também cada vez mais no meio, vamos percebendo algumas coisas que estão a acontecer, vamos também conhecendo alguns autores, e foi um bocadinho por aí. Comecei a conhecer alguns autores independentes, livros também de editoras independentes. Aí sim, quando são autores independentes e livrarias mais pequenas, eu faço mesmo gosto de, quando conseguir, ler os livros. E portanto, grande parte daqueles que nós neste momento temos, eu já os li e por isso é que também continuam na Inculta. Mas é um bocadinho por aí. Neste caso, vocês são uma livraria online, Uhum, apenas, não é? Ou certo. seja, em termos de venda direta, mas é importante depois estarem presentes nestes eventos, festivais, Uhum. eventos de rua, não é? Para poderem mais facilmente chegar às pessoas, não Sim, é? sim, sem dúvida. Eu há pouco tempo estava numa apresentação de um livro que era da Pamela Pedra e lembro perfeitamente que o Afonso, que era a pessoa que estava a apresentar o livro, ele disse qualquer coisa no âmbito de a literatura é uma das poucas artes, ou é a única arte que ainda é preto e branco, e isto é extremamente difícil de captar as pessoas para este estilo artístico. Foi algo desta forma, mas realmente ficou-me. E há cada vez menos, quer dizer, há cada vez mais pessoas a ler, mas ao mesmo tempo eu sinto que há cada vez mais desvalorização Sim, do livro Sim, sim. enquanto objeto, enquanto obra artística e portanto, lá está, esse também era um dos objetivos, era também dar um bocadinho de luz a esses livros e trazê-los para a Inculta. Mas recorda-me a tua questão outra vez, por favor, que eu entretanto meti-me aqui a falar. Sobre a importância de vocês estarem em eventos Certo, sim, presenciais. sim, sim. Pois lá está, perdi-me com aquela coisa da arte. Mas é muito importante. Lá está, lê-se cada vez mais, mas ao mesmo tempo o mercado está cada vez mais saturado dos mesmos títulos. Portanto, quando nós temos um objetivo de ter autores independentes e editoras independentes, às vezes é difícil pôr os livros a Sim. circular nesse sentido. E, portanto, apesar de nós sentirmos que está a correr bem, estamos muito no início, ainda está a correr bem, ainda assim é um desafio grande e as pessoas precisam do contacto com os livros. E, portanto, estar em eventos é mesmo muito importante. e basicamente estão-se a dar a conhecer Exato, é isso, é Mas isso. o que a Helena está a dizer, nós notamos muito isso, não é? também. Porque nós não vamos a uma livraria das mais conhecidas, nós não vamos
Já chegamos e falámos, compramos um livro exatamente. do top 10 ou Não, não, é algo que nunca nos chama a atenção, dificilmente há algum livro naquele top 10 que seja do nosso agrado, não é? Ou acho se que nunca nós aconteceu. vamos à procura de autores que já estamos interessadas em ir procurar, e por isso eu acho que o facto de haver agora editores independentes, livrarias independentes, acabam por nos dar mais resposta com boas obras do que aquele top 10 que é mais comercial. As É, traduções tendem a ser um desastre, sim, Infelizmente. assim, e os temas são muito fúteis, por são muito isso, superficiais, até que não. ponto é que o facto da percentagem de pessoas que leem estar a aumentar não quer dizer que propriamente seja uma boa percentagem de leitura, não é? Não, porque não optam. Eu vou dizer isto porque não me identifico com esses livros dos top 10. Mas a maior parte das pessoas adquire esses livros porque toda a gente lê esses Sim, livros. E acabam por ser livros que acabam por não terem conteúdo. Eu costumo dizer que um livro tem, quando eu termino um livro, esse livro tem que me acrescentar. Claro, E ao ler um livro desses, não me acrescenta. Não tiro nada de positivo desse livro. certo, sim, sim. Portanto, acabo por nem sequer me. Eu prefiro ler um clássico ou reler um clássico sim, do que pegar, ainda há bocado estavas a falar da Criada, do que pegar, por exemplo, num livro da Criada. sim. Não sou capaz. Esse é um dos livros, por exemplo, que está no top 10 de uma livraria Uhum. e que, se for preciso, nesse top 10 tem 3 ou 4 capas diferentes Mas da mesma autora. do mesmo autor, Sim, sim. que para mim É. não me E diz é sempre nada. a mesma coisa. Nem me É chama, sempre a mesma coisa do que eu li, foi nem tenho pouco, sim. curiosidade em Do que eu ler. li, eu tentei perceber o fenómeno, porque eu gosto muito de explorar. Eu tentei Certo. perceber o fenómeno. Então comecei a ler as sinopses do 1, do 2, do 3 e cheguei e disse: não, chega. Chega, já estou cansada das sinopses, não É. quero imaginar do livro. Parece que existe muita diversidade, mas ao mesmo tempo não Pois é há assim tudo ao tanta mesmo. quanto isso. E É. acho que já ouvi pessoas falarem que se torna constantemente repetitivo. Certo. E é mesmo uma desvalorização do livro mesmo em É, si. porque É. para mim isso não é literatura. É. Não é literatura. Podem-me apontar o dedo, mas é a minha opinião. Sim, sim. E é o Pronto, nosso podcast. daí eu dizer que ainda recentemente saiu um resultado nesse aspecto que dizia que mais jovens estão a ler, Uhum. mas o Possivelmente, que é que mas estão a não, ler, não não é? estão a ler as coisas. Sim. E acho que atualmente existem muitos livros que não são próprios para as idades dos adolescentes. E o que é que Mas tu eu acho verificas? que aí é um trabalho muito que as editoras e mesmo as livrarias precisam de fazer. O Sim, marketing que estão a fazer com os livros e para qual é que é a a audiência que faixa eles querem. etária, exatamente. Exatamente. Sim, E sim, não sim, vês sim. isso. Porque tu É. vês esses livros, ainda nós na semana passada estivemos numa editora, numa livraria, e os livros estavam misturados no meio de todos. E as amigas leem, não é? E os colegas leem, eu Sim. também, elas vão todas atrás E umas nós das queríamos outras. tentar perceber o que é indicado para adolescentes ou o que é indicado para Uhum. Adulto. pré-adolescentes Sim, e Certo. young, adultos. são os tais E houve young ali, adult. sim, houve ali uma fase que nós não estávamos a conseguir distinguir e acabamos por fazer basicamente figura a perguntar, pode-nos explicar qual é a diferença, porque Não estamos a entender. não conseguimos entender, ou seja, muitas crianças ou pré-adolescentes muitas vezes estão a ler livros de adultos. Que Sim, não sim, deviam sim. ler. Sim, Quando muitas vezes ainda lá está, não tiveram aquela experiência que precisam para serem São capazes de livros distinguir que completamente aquilo que é são um livro. muito gráficos. Claro. Eu já abri um livro quando fui a essa livraria assim sim, e não. Quanto mais uma criança ler aquilo, não é? sim, sim, sim. E é E tal acho coisa. que é fundamental nós sabermos exatamente quais é que são as idades para conseguirmos recomendar aquele livro que vai fazer com que a pessoa realmente queira ler. E eu lembro perfeitamente, isto é uma coisa que aconteceu mesmo, eu não leio, eu não sou daquelas pessoas que lê, há bocado eu disse que leio desde muito pequenina, mas leio desde muito pequenina, se calhar, por exemplo, 10 anos, porque até aí o meu pai sempre tentou que eu lesse, eu sempre cresci com livros por influência do meu pai. Ele tem uma casa também cheia de livros e foi muito por aí. Mas eu lembro perfeitamente que eu quase que tinha aquela resistência de criança de não querer ler, porque ele quase que me queria impor a leitura, até eu encontrar aquele livro que realmente me fez começar a ler. Aliás, ele até tem um lugar especial na minha estante, porque foi aquele livro que começou tudo. E podemos Ui, saber qual qual é? foi? Foi o To Be As Loneless.
É um livro que não vejo em quase lado nenhum. Pois, eu não conheço. Não, e ele fala sobre uma coisa que também é muito querida, que é a parte da sustentabilidade, e é uma criança que vive numa árvore. E a árvore está a morrer, porque tudo aquilo que está a acontecer atualmente, e é um livro um bocadinho também distópico, e a árvore, pronto, acaba por ser a representação do nosso mundo, não é? E, e é um livro mesmo muito bonito. Na verdade, são dois livros, ele está dividido em dois. E foi realmente aquele livro que eu acho que nem dei o tempo a pensar enquanto eu estava a ler, e quando acabei aquele só queria mais um, e acho que desde aí não Mas parei. é giro Portanto, eu porque acho que estás isso a é muito dizer que te importante. marcou, Uhum, e eventualmente tivesse os 10 anos, continua a ser um livro super atual. E é isso Exatamente. que nós adoramos Mas nos aí está. clássicos, que é, podem ter 100 anos, o último que falámos tinha 100 anos, lemos livros de 1800, Sim, 1900, e depois estão são muito temas atuais. super Uhum. atuais e parece que nada mudou. Nós muitas vezes, enquanto sociedade, andamos aos círculos, e é andamos. por isso que os livros muitas vezes também são atuais. É porque nós É verdade. andamos a. E uma coisa que me percebo, que nos apercebemos é que passa o tempo que passar, não aprendemos com a história. Sim, não, Voltamos a cometer os mesmos erros que foram sem cometidos dúvida. há 100 anos Que atrás, é aquilo sim. que estamos a ver atualmente, não é? Exatamente. Tudo a voltar a Por ser exemplo, assim, a repetido. distopia que gostei mais, que mais me marcou foi 1984. Gostei muito também, Foi, fantástico. está no meu top E 10. estamos cada vez mais perto de Peraí. uma sociedade. Sim. E eu adoro distopias. Eu sou perdida por distopias. Também gosto muito por acaso. Neste momento estou a ler A Laranja Mecânica. Ah, não conheço. Eu depois mando Muito o bem. livro. E haveremos de falar em breve, Sim, não é? vamos falar em breve também. Ah, boa. Eu ando a acompanhar os vossos livros, portanto, hei de eu Sim, acompanhar no podcast. por acaso gosto muito de distopias. E voltando ao festival onde nós Uhum. estamos hoje, o Festival de Arronches, o que é que oferece este festival? É a segunda edição, não é? Uhum. Ele segue um bocadinho aquelas linhas que eu tinha dito inicialmente à associação, em que realmente o objetivo é tentar que os artistas em Portugal tenham uma carreira, dar também um bocadinho de formação informal quando as universidades não são capazes de cumprir todos basicamente cobrir todos os buraquinhos da vida de um artista. E muitas vezes nota-se que eles saem até das faculdades não preparados para realmente qual é que é a realidade do Sim. artista em Portugal. E portanto a associação surgiu um bocadinho por aí, queria dar esse destaque. E portanto todas as versões da associação, seja música, literatura, qualquer tipo de arte, vai um bocadinho ao encontro disso. Tanto que nós neste convento estamos numa exposição com artistas também emergentes, artistas portugueses emergentes, e o festival é isso mesmo. Nós temos vários músicos que são portugueses e que estão a começar, apesar de muitos deles também já estarem em festivais maiores e mais conhecidos, mas também estão a começar e temos tanta coisa boa em Portugal e precisamos mesmo também de às vezes conseguir valorizá-la. E vai um bocadinho de encontrar aquilo que eu disse inicialmente, olhar para a minha estante e perceber quantos autores de língua portuguesa é que eu tenho aqui, tão poucos, porque tendemos sempre a achar que o que os outros têm é melhor que o que nós temos. Mas E esse é o hábito de é toda a uma gente. tendência muito E qual grande. é que é a vossa, olhando para, é a segunda edição, olhando para o ano anterior, é anual? Sim, a ideia é ser anual, sim, sim. Qual é que é a vossa avaliação deste segundo ano? Se há receptividade, se há procura? Neste segundo ano, aliás, nós estamos no segundo dia do festival e estávamos super contentes porque ontem as pulseiras voaram todas. Boa. Nós, de um Ah, momento que para o bom. outro, quase que já nem tínhamos pulseiras para dar às pessoas porque realmente esgotou. E notamos uma diferença muito grande da primeira edição. Lá está, é normal, é a primeira vez que estamos a fazer um evento destes, no interior do país também, numa zona onde nem sempre a oferta também é muito grande e também numa zona onde a população muitas vezes também está Sim. mais envelhecida. E portanto nós sabíamos que íamos ter estes desafios todos, mas também esse era um dos objetivos. E este ano está a ser mesmo muito bom. Estamos muito cansados, É obviamente, normal. Porque mas vocês estão sediados, a Livraria Inculta está sediada no Porto, certo? sim, a associação, tanto eu como a Ana como a Daniel somos os três do Porto, mas depois temos voluntários de todo o E país. porquê Ronches? Sim, eu também. Basicamente, quando nós estamos a pensar no festival, naquilo que queríamos fazer, lançamos várias candidaturas. E tanto Arronches como Esperança, que é mesmo aqui ao lado, Sim. foram os mais receptivos e realmente nós sentimos mesmo que fomos acolhidos por eles. E foi por aí que viemos por aqui. Porque no sentido, no seguimento do que tu estavas a dizer, é uma aldeia, Uma vila. vila, Vê lá? Sim.
no interior, e isso é de valorizar, porque nós temos a Feira do Livro em Lisboa, a Feira do Livro no Porto e pouco mais. Pode ser um evento aqui, ali no interior, Mas mas acaba então, eventos com estes objetivos Uhum. são sim, quase desconhecidos. Tens lá em cima, em Vilar de Mouros, não é? Sim, 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 Mas sim, que sim. começou talvez como aqui. Mas acabas por não ter, é tudo feiras de gastronomia, Certo, música certo. É. popular, gastronomia, e por acabas por isso, não sair por daí. isso nós adoramos esta Sim, iniciativa. Ainda por cima é 1 hora e meia, nós vimos de Castelo Castelo Branco. Branco, para quem não sabe, e é 1 hora e meia, nem chega até aqui, portanto A foi estrada é uma. boa. Sim, Não é muito, sim, mas pronto, já está tudo é bem. basicamente sempre a A direito, viagem fez bem. e estamos a gostar com muito da este calor, experiência. Sim, sim, e é gratificante termos começado este projeto e Sim, estar a ser reconhecido e sim. estarmos uhum, a ter vários feedbacks acaba por ser muito bom para nós e dá-nos uma vontade de continuar Sim, e porque de... nós podíamos estar, nós já hoje falávamos disso, nós podíamos estar a fazer isto uhum. sem estarmos a gravar, que era falarmos as duas, uma para a outra, do que Sim, estávamos a ler. Mas isso já estarmos, acontecia na já realidade. acontecia, mas estarmos a gravar, a partilhar e depois recebermos a opinião das pessoas, eu também li, adorei esta parte, leiam esta obra também desse Faz toda a autor. diferença. Sim, É enriquecedor, é muito. é muito bom, sim. E o que já aprendemos e o que temos E vindo a depois, e descobrir depois é durante... isto, é esta partilha, Uhum, esta interação com pessoas novas, com eventos novos, e isso depois também nos faz crescer a uhum. nós, e juntarmos a estes projetos de editoras independentes, de livrarias independentes, como é o caso da Uhum. Livraria Inculta. Eu acho que é uma sinergia Sim, que se cria, não é? E E que que é tudo muito potencia o importante. crescimento, e sim, é muito importante nós apoiarmos nestas situações. Sem dúvida. Muitas vezes sentimos que às vezes os projetos estão cada um para o seu lado, Sim, ou cada um a fazer um bocadinho a sua coisa, mas se nós todos nos juntarmos, fazemos genuinamente a diferença. sim, E sim, acho que é um bocadinho por aí também que nós queríamos ir, que é realmente mostrarmos. Ainda há bocado nós estávamos ali no jardim, mesmo à frente onde temos a livraria, estávamos a debater algumas ideias do que gostávamos de fazer. Uma das próximas coisas era termos uma newsletter, que é uma coisa que ainda sim, não temos, porque apesar de tudo, não sei se já referiste ou não, mas a livraria não é o nosso emprego, por assim dizer. sim. Todos nós temos o nosso emprego e a livraria acaba por ser algo que nós fazemos nos momentos em que às vezes chegamos a casa cansados, mas que temos sim. aquela vontade de ainda assim fazer. E estávamos a debater ideias para a newsletter e uma dessas ideias era mesmo ser, lá está, para mostrar projetos que existem em Portugal, imensas outras livrarias independentes que nós temos, que na verdade até têm também espaços físicos, e outras online que fazem um trabalho incrível e também falar um bocadinho sobre elas. Um, e muitas vezes até aquela coisa de, mas não são a concorrência, não de todo. Se nós todos estivermos Unidos, Sim, exatamente, crescemos todos é isto juntos. todos que nós queremos, que haja mais literatura, que haja mais pessoas a ler livros, que a boa exatamente. literatura circule por aí e, portanto, nós temos é que nos juntar todos, não é? Sim, porque o objetivo é o mesmo, É o não é? É mesmo, sim, sim, incentivar sim, a é leitura, isso mesmo. e aquilo que um livro nos transmite Uhum. é único. Há pouco, eu já não sei qual é que foi o livro que nós abordámos, que foi uma surpresa, talvez o de Uma Vida à Sua Frente, Provavelmente. que são livros, autores que não me diziam ou que desconhecíamos por completo, histórias que não conhecíamos, e nós lemos e pensamos: uau! Um livro, tu olhas, tem uma capa, tem uma ilustração, pode ser chamativa ou não, mas há histórias que nos transformam, acabam por nos Sem tocar, por dúvida. nos mudar, e isto são experiências únicas. Únicas Claro. mesmo. Pode haver livros menos interessantes, e retiramos sempre dali alguma coisa, mas termos essa experiência gratificante de sentir que um livro nos está a transmitir emoção, sensações, não é? Sejam Sim. boas ou felizes ou menos ou mais tristes, mas isso é uma sensação E incrível. é esse o objetivo. Sim, É isso E que nós queremos. acho que estamos em constante aprendizagem. sim, Porque ao ler um livro é isso mesmo, é estar disposta a aprender, a acrescentar Sem mais dúvida. E informação. ainda há bocado eu estava a ter uma conversa precisamente sobre isso, sobre muitas vezes as pessoas. Eu
temos muito aquela conversa de, por exemplo, ler não ficção ou ler ficção. Sim. E acho que com a produtividade da sociedade há cada vez mais aquela tendência de que se nós estivermos a ler ficção que não é uma coisa produtiva Mas é. e que, portanto, mas é isso, porque o objetivo principal da literatura é criar empatia e nós lermos histórias que são completamente diferentes da nossa e conseguirmos perceber o que é que aquela pessoa está a passar, aquela personagem está a passar. Esse é o E objetivo consegues tirar principal. sempre conteúdo. Sem dúvida, é isso. Aliás, um dos livros que eu li recentemente, que é aquele do Afonso Corval, é um livro que mostra uma experiência completamente diferente da minha. É um livro que fala sobre o Porto e o Porto à noite, e eu também sou do Porto, e é uma experiência completamente diferente da minha. É uma outra versão do Porto. E é isto que é preciso na literatura, é mesmo nós termos tanto livros com o qual nós nos identificamos muito, como livros com o qual nós não nos identificamos, se calhar, assim tanto, mas conseguimos mesmo assim. Sim, causar, ter a ahm, mesma sensação. Exatamente, é isso mesmo, é esse o objetivo. E portanto, lá está, vai um bocadinho em conta aquilo que estávamos a falar há bocado sobre a importância de ler e de ler em literatura mesmo. Mesmo. É isso. Eu sou uma apaixonada por clássicos, portanto. Sim, por essa razão, a Ana Mónica faz quase o planeamento só de clássicos. Mas está a surgir muito boa literatura também contemporânea hoje em Pois dia. está, pois Só está. precisamos é de às vezes fazer um bocadinho de arqueologia, Sim, porque lá está, muitas vezes não são livros conhecidos e muitas Sim, vezes não têm grandes equipas de marketing por trás, exato. mas que são livros fantásticos daí a e importância das editoras independentes, não sim, é? sim, sim, Porque, que fazem uma curadoria sim, muito atenta e sim, sabem exatamente aquilo que estão a editar, claro que sim. E depois de vocês também que os põem à venda e lhes dão Sim, o, um bocadinho do o ímpeto. impulso que eles Exato. merecem, sim, não é? até porque vão divulgá-los, não é? Exato. Pelos sítios onde vão, pelo Sim, vosso sim, sim, site. sim. Ainda hoje eu estava a ver quais é que eram os livros que eu ia trazer para aqui, para o festival, porque apesar de tudo vimos do Porto e ainda é uma Sim. distância, tenho que pensar bem nos livros que vou trazer. E há sempre livros de autores independentes, livrarias independentes, que eu penso, este se calhar em Arrões não é um livro Que faça que aí. vá chamar as pessoas a realmente quererem lê-lo. E não, mentira. Todos os livros que nós vendemos aqui no festival foram de livraria de editoras independentes ou de autores independentes. E realmente as pessoas procuram-nos. Lá está, também pedem muitas vezes recomendações e nós acabamos por Sim, recomendar aqueles com os quais nos identificamos mais. Mas é uma experiência que não estava à espera, mas que estou agradada. nós também. Estamos muito agradadas. Sim, estamos a adorar. Boa. Helena, queres deixar alguma mensagem a quem lê ou a quem pouco lê? Sim, ok. A quem pouco lê, eu acho que muitas vezes a literatura também pode ser um bocadinho intimidante, porque muita gente acha que lá está, que se calhar os clássicos são complicados e existe toda quase que uma parte académica relacionada com a literatura e que não é real. Na verdade, qualquer um de nós pode pegar num livro e conseguir identificar-se com ele. E portanto, acho que é um bocadinho por aí quebrar essa barreira e realmente começar ler livros mais pequeninos, por exemplo, os que vocês têm muitas vezes no podcast, são livros que até se lê relativamente rápido, mas que têm mensagens incríveis e que precisam de ser lidos. Portanto, ir um bocadinho por aí. Se calhar ler os livros que vocês andam a recomendar é uma boa. Agradecendo a sugestão. Tu fizeste-me lembrar, eu há uns tempos estava a ler o Fernando Pessoa, não sei se era o livro do Desassossego, e partilhei isto com uma amiga, já não sei qual é que foi o contexto, ou seja, mostrei-lhe que estava a ler poesia e que gosto muito de Uhum. poesia, e ela dizia, eu não sei como é que tu consegues ler poesia, eu não consigo entender, não consigo interpretar. Mas há Talvez tantos estilos de poesia sim, e talvez a diferentes. poesia também tenha que ser interpretada e Sim, sim, sim. contemplada, mas por isso é que também há diversas áreas, Exato. diversos livros que a pessoa pode ir por aquilo que lhe possa chamar mais a Sem atenção, não é? dúvida. O meu pai também diz muito isso. Eu estou sempre a dizer, pai, tu só ainda não encontraste o livro que realmente vá Mas puxar para a também acho poesia. que a poesia não deve ser lida como se lê Não, um como se lê livro. um Sim, livro, claro. sim, A poesia deve ficar, como tu dizes, enlumbrando. sim, Irmos pegando, apreciando, sim. pensar. Logo esse livro do Desassossego que eu estava a falar, do Fernando Pessoa, foi um livro que eu li, é um livro ainda Bastante denso, denso, sim. que eu adorei
e que fazia mesmo questão de eu ler devagar porque eu não queria terminar aquele livro. E é uma escrita que lia, respirava e voltava a ler a mesma Sim, frase porque aquilo transmite tanto. pois transmite. Eu costumo dizer que o livro do Desassossego é a minha Bíblia. Não, mas é. Tá toda, o meu está todo marcado. Selecionado. Vocês riscam Eu livros não. ou escrevem? Eu ultimamente, eu dizia que não fazia isso, mas ultimamente comecei a sublinhar os livros mais tipo biografias e Uhum. livros com conteúdo mais político. Uhum. Sim, eu atualmente já sublinho. É polémico, mas eu faço muito isso. Eu Aliás, não das consigo. coisas que eu mais gosto é quando eu compro um livro em segunda mão e ele vem escrito. Ah, Eu gosto sim. Isso tanto para mim disto. traz outra magia, que é o livro traz uma história. Agora, eu, se por Sim, acaso ao folhear, e se tenho o descuidado de rasgar ou parte-me o coração, já me emprestaram livros dobrados, com imensas folhas dobradas, Não, isso não. com rasgadas em baixo, porque às vezes ao folhear pode sim, rasgar, sim, aquilo para mim sim. é uma. Sabes o que é que me Eu não afronta? consigo, É não aquelas consigo pessoas que escrever. dobram a ponta da página para Ai, marcar não. a página. Isso Isso para mim também não. Sim. afronta-me. Afronta-me Até um mesmo. guardanapo pode ser Se- um Um talão de um separador. multibanco, qualquer coisa pode servir-te. Exatamente. Eu tenho livros com bilhetes de comboio de há mais de 10 anos, Sim, bilhetes super antigos que agora vê-se mais a fatura, não é? Sim, sim, E sim. antigamente, parece que somos muito velhas, não é? Tínhamos o bilhete mesmo do comboio. E há uns tempos eu encontrei um livro da Dan Brown, eu a ler Dan Brown, mas onde é que estava o bilhete? Estava a estava meio. dentro do livro, já tinha mais de 10 anos o bilhete, já era de 2013, se não estou em erro. Ah, mas isso é bonito. Eu E eu acho isso achei, muito bonito. uau! É claro que não me lembro do que li, não é? Nem tenho interesse em E voltar voltar a lá. pegar, mas acrescenta ali um valor, não é? Uhum, Acrescenta a claro. história ao livro. Sim, sim, sim. Eu acho que sim. Tenho E uma nós, situação caricata. sim, Nós fomos a uma feira de antiguidades e compramos o gato. Eu comprei o Gatsby, mas não abri o livro lá na feira, abri o livro em casa. E começa a passar Raquel, Raquel, Raquel. Então todas as páginas do livro está escrito o nome Raquel. todas. A Todas. caneta. Sim, Ai. Raquel. Nós às vezes fazemos também trocas de livros e já me apareceu fotografias, cartas de amor, Oh, muita coisa já apareceu dentro dos que livros, bonito. mas nunca um livro com todas as páginas Sim, escritas Raquel. ali cá. E olha, além de estar todo escrito com Raquel, tinha também apontamentos de gramática em inglês. Ah, Sim. Outra coisa, vocês, Livraria Inculta, fazem uhum. encontros de livros De troca de livros. ocultos, não é? Ou Sim, seja, a sim, pessoa sim. não Sim, os sabe o que é que. blinds. Sim, fazemos nos eventos os blind dates, funciona muito bem nas alturas do Natal e assim, principalmente quando as pessoas querem oferecer livros. Ou mesmo as pessoas têm curiosidade, as pessoas comprarem para si próprias têm curiosidade em comprar esse livro, que lá está, nós deixamos sempre uma mensagem por fora do que é que aquilo poderá ser. Na verdade, isto foi inspirado pela Flanor, que já faz isso há muito tempo na Feira Livre do Porto. E faz cada vez mais, há cada vez mais pessoas a fazer isso. Mas é uma ideia mesmo muito gira que nós gostávamos de também fazer e tem funcionado bem, por acaso. Mas essa pequena descrição é interessante, porque o livro pode ser completamente ao lado, mas se tu Uhum. reparares nessa descrição, podes-te identificar como não, e se aquele não identificar, vais pegar noutro, não é? E dá-te uma ideia do que vais ler, Sim, não é? Sim, Não é sim, sim, assim sim. completamente sim, às cegas. Exato. sim. É Mas é engraçado. interessante, É sim. interessante. E para aquelas pessoas como eu que tenham muito medo de já ter o livro em casa, nós, em último caso, se a pessoa quiser mesmo saber, nós divulgamos. E tu tens preferência pelo livro em papel? Sim, Sempre. sim, eu não consigo, não consigo ler. Se calhar também porque na faculdade li muitos livros assim, na parte, ou muitos artigos científicos no tablet, mas não consigo. A minha irmã agora tem um Kobo, eu admito que é atrativa a ideia de não andar com tanto peso. Porque às vezes andar com alguns livros na carteira. Na verdade, sou daquelas pessoas que estou a ler vários ao mesmo tempo, portanto, eu tenho a facilidade de, se eu estiver a sair de casa, levar um pequenino e não ter que andar com os grandes. Também és assim. Sim. Mas realmente é atrativa a ideia de não ter peso em cima, mas não consigo. Não tens aquela magia do É, cheiro do Sim, e livro, eu do não consigo toque. apontar com. Eu lá está, eu adoro Sim, isto. sim. Apontar, escrever nos meus livros, estão todos riscados. Riscados Sim, no bom sentido, não passar estão as páginas, riscados. sentir o toque Sim, Sim, da sim, sim. folha. sim. Para É. mim, ler tem que ser
físico. É. É Tem outra magia. toda uma experiência, não é? Sim. O E para toque, já o eu cheiro. costumo dizer que eu sou viciada no cheiro dos livros. Portanto, Eu acho que até há um livro do Humberto Eco que fala precisamente sobre isso, que os livros nunca vão desaparecer sim, porque é mágico é, e é uma experiência mesmo e mágica é e mesmo. portanto nunca. Na altura, quando se começou a ver os Sim, e-books, sim, eu ainda sim. instalei um programa no telefone para ler. Uhum. Não, nenhum livro Não, não conseguia. há de Não, ser não é a substituído, mesma não. coisa. Não. Não consigo. Não é igual. Acho que usufruímos muito mais num livro físico do que num livro. Eu sinto que estamos a desvalorizar Sim. o livro. Eu já não consigo não trazer um livro comigo. Normalmente só trago um. Uh, mesmo que esteja a ler mais do que ao mesmo. Normalmente, se eu ler mais do que ao mesmo tempo, é de temas completamente Eu diferentes, também, claro, para não claro. haver ali misturas. Mas se por algo. Não, já não há. Eu já não saio de casa sem um livro atrás. Mas se por acaso isso acontecesse, quando nós temos aquela pausa que estamos à espera de alguma É coisa, é horrível uma e é que a mim frustração acontece-me enorme. sempre a mesma coisa. Eu também saio sempre de casa com um livro, mas se por acaso, e muitas vezes saio e entro com o livro exatamente na carteira ainda, não saio de lá porque Sim. não houve oportunidade. Se por Mas acaso sair de casa e não trouxer um livro, vai haver vou aquele período estar que tu 3 vais horas. ficar. Sim, é sempre assim. É sempre É assim. horrível, é Às vezes ele vai horrível. comigo e volta comigo e eu nem sequer o tiro Sim, do saco. Mas se por acaso me esqueci dele, eu vou ter um período em que vou dizer assim: eu devia ter trazido um Ou livro. pensar, não, está pesado, se calhar não vou ter oportunidades para ler. Pronto, vai É quando acontecer. surgem as É oportunidades. isso. queremos agradecer muito à Helena e à Eu é que Livraria Inculta agradeço. pelo convite, porque estamos a adorar. Por nos terem acolhido tão bem, Sim, por serem tão queridos sim. connosco. Até porque identificamos-nos muito naquilo que ambicionam, no que Uhum. desejam e a importância da partilha, da leitura. Por isso é muito gratificante para nós esta experiência e agradecemos muito o convite Este bocadinho, esta e esta conversa. conversa, sim, que vamos partilhar em breve. Sim, Eu é que vos agradeço. Lá está, vocês sabem que eu já vos seguia, gosto muito do podcast, portanto, terem aceito o convite foi mesmo. Foi mágico também. Portanto, obrigada por obrigada. terem vindo. Obrigada. E nós E nós, despedimos. até à próxima, Continuem a acompanhar-nos no Instagram, no Spotify no YouTube e no Apple Podcast. e até à próxima. Beijinhos, Obrigada! tchau!